bem, uma boa noite então a todos. Nós vamos começar esta que é a nossa 7ª aula do curso sobre a doutrina da igreja, né? Estamos estudando ainda o artigo 1º da profissão de fé. Ele é de fato o mais extenso, o mais longo, o fundamento de todos os que vêm na sequência, né? Na aula passada nós estávamos estudando a criação e a queda dos anjos, para depois nós estudarmos então a criação e a queda do homem, né? E nós falamos na aula passada que Deus criou o mundo angélico, né? Nós partimos da reflexão do primeiro versículo do Gênesis, capítulo 1, versículo 1, nos diz o seguinte: no princípio Deus criou o céu e a terra. Então nós vimos com o texto do catecismo que o céu tem 4 sentidos. Um deles é a criação do mundo angélico. Então nós vimos a criação dos anjos. Vimos que os anjos foram criados à imagem de Deus, portanto são dotados de inteligência, vontade, memória, livre arbítrio, né? Os anjos são puro espírito, não tem matéria, são portanto substâncias simples. E nós vimos que os anjos foram postos à prova, né? No que consiste a prova a qual os anjos foram postos? Ora, Deus criou os anjos, iluminou o intelecto angélico, né, dando-lhes a conhecer certas verdades e dando-lhes a conhecer a sua vontade. E a vontade de Deus para os anjos eram duas, né? Que adorassem a Deus e que obedecessem à sua vontade, obedecessem à sua lei, né? Então, o Senhor colocou os anjos à prova. E é importante dizer que Deus criou os anjos em estado de graça, mas Deus não criou os anjos na beatitude, né? Ou seja, os anjos, quando foram tirados do nada, sua natureza foi criada a partir do nada, os anjos ainda não tinham a visão beatífica de Deus, ou seja, não viam a essência de Deus. E este ver aí vai entre aspas, né? Porque não é com os olhos materiais, mas sim com a inteligência. Então, estes anjos foram tirados do nada, criados por Deus em estado de graça, não porém na visão beatífica. Por isso, Deus iluminou o intelecto angélico para que conhecesse certas verdades, conhecessem a sua vontade, e Deus pôs os anjos à prova, né? Por quê? Né? Ora, uma vez que Deus manifestou a sua vontade para os anjos, que era justamente que adorassem a Deus e que lhe obedecessem, né, o seu mandamento, essas duas características da prova a qual Deus colocou os anjos realizariam a natureza dos anjos. Os anjos eram felizes, né, em adorar a Deus e em obedecer-lhe, né, à vontade. Ora, Deus colocou os anjos à prova para que justamente crescessem no mérito, crescessem na virtude. E o prêmio de crescer no mérito, na virtude, seria então entrar, aí sim, na visão beatífica, contemplar a Deus face a face, ou seja, ver a essência divina. Fato é que nós temos 2 grupos de anjos, né? Nós temos os santos anjos, que foram aqueles justamente que amaram a Deus mais que a si mesmos, né? Adoraram a Deus, obedeceram a Deus e, portanto, entraram na visão beatífica. E nós temos os maus anjos, que se revoltaram contra Deus e pecaram contra Deus, num pecado de soberba e inveja. Então, nós já falamos na aula passada sobre os santos anjos, né? Dissemos que os santos anjos venceram esta prova, obedeceram, adoraram a Deus, obtiveram as virtudes da humildade, da obediência e o mérito para entrar na beatitude. Por quê? Confiaram em Deus, porque amaram a Deus mais que a si mesmos, né? Entraram, portanto, na beatitude. E aí nós vimos, no final da aula passada, a definição dada por São Tomás de Aquino, na primeira parte da Suma de Teologia, questão 108, foi o quadro que hoje foi colocado, né, no grupo do WhatsApp, com as 9 ordens angélicas, né? Os serafins, os querubins e os tronos,
as primeiras 3 ordens angélicas que compõem a primeira hierarquia angélica, as dominações, as virtudes e as potestades, que compõem a segunda hierarquia dos santos anjos, e vimos os principados, os arcanjos e os anjos, que compõem a terceira hierarquia. E, em resumo, naquele quadro que foi postado do grupo, nós temos a função de cada uma destas ordens angélicas, tal como explica São Tomás na Suma de Teologia. Pois bem, hoje nós vamos então falar sobre a queda dos anjos, né? E estes anjos que pecaram contra Deus, que a princípio foram criados por Deus bons, foram criados com uma natureza boa, né? Foram criados em estado de graça. Todavia, por causa do livre-arbítrio da vontade, tiveram a opção de escolherem ou amarem, adorarem, obedecerem a Deus, ou se rebelarem contra Ele. E nos diz o texto do Apocalipse, de modo particular, o capítulo 12, que o dragão varreu uma terça parte das estrelas do céu com a sua cauda, né? Ora, o que isso significa? Isso significa, o dragão é Lúcifer, né? Significa que Lúcifer convenceu uma terça parte dos anjos criados por Deus a também se rebelarem contra Deus. O primeiro a se rebelar contra Deus foi Lúcifer, né? Que significa anjo de luz. Lúcifer era a criatura mais bela criada por Deus, né? E o belo aí vai entre aspas, né? Porque não tem matéria. Onde está a beleza de Lúcifer? Nas suas potências, né? Inteligência, vontade, memória, livre-arbítrio. Suas potências espirituais. Ora, na ordem da natureza, e aí nós precisamos distinguir a ordem da natureza da ordem da graça, né? Na ordem da natureza, o anjo mais belo criado por Deus foi Lúcifer, né? Na ordem da graça, a criatura, né, mais plena da graça de Deus é a bem-aventurada Virgem Maria, que esmagou a cabeça da serpente, que é a rainha dos anjos e dos santos, né? Pois bem, falemos, portanto, da queda dos anjos, então. Vamos lá. Eu estou usando aqui um texto que vocês podem achar no Drive, na pasta sobre demonologia. Vou usar um parágrafo do texto que nós usamos aqui no colóquio que tivemos semanas atrás sobre demonologia, né? Os maus anjos pecaram contra Deus. Quais foram os pecados dos maus anjos, começando por Lúcifer, não é? Ora, foram os pecados de soberba e inveja, né? Por soberba, Lúcifer não quis adorar a Deus, quis ser senhor de si mesmo, quis que toda a adoração devida a Deus fosse dada a Ele. Portanto, quis colocar-se no lugar de Deus. Aí está a soberba e a inveja, né? Porque Lúcifer pecou contra Deus, este pecado deforma a sua natureza. E de anjo que era, criado bom por Deus, criado em estado de graça, perde o estado de graça por causa do seu pecado, deforma a sua natureza, começa a detestar, a odiar a Deus, né? E começa a convencer outros anjos a também se rebelarem contra Deus. Daí a batalha que foi vista nos céus, né? Miguel e os seus anjos guerrearam contra o dragão. Que guerra, que batalha é essa que houve nos céus? Os céus aqui são os céus, o céu empírico, né? Onde habitam os anjos. Olha, essa batalha não foi com paus e pedras, né? Porque os anjos não têm corpo. Esta batalha foi uma batalha intelectual. Foi uma batalha argumentativa. Lúcifer começa a argumentar, trava essa batalha intelectual para convencer outros anjos a também se rebelarem contra Deus, pecarem contra Deus e segui-lo nessa revolta. Enquanto isso, os santos anjos, como São Miguel, cujo nome significa quem como Deus, né? São Miguel e os seus anjos, os santos anjos, começaram também a guerrear, ou seja, uma guerra intelectual para convencer os anjos que haviam se rebelado contra Deus a se arrependerem e a voltar, né? Então, houve um certo tempo, e o tempo aí
é o tempo que São Tomás vai chamar de Evum, aquele tempo dos anjos, entendido como sucessão de atos da inteligência e da vontade. Houve um certo tempo que Deus chamou ao arrependimento os anjos revoltados. Esta foi a guerra, a batalha travada nos céus. Vários anjos que tinham se rebelado contra Deus voltaram. Muitos anjos que eram fiéis se rebelaram contra Deus. Fato é que os maus anjos que perseveraram na sua revolta contra Deus, que não quiseram voltar à comunhão com Deus, decidiram seguir daí em diante separados de Deus, no seu pecado. Ora, a partir do momento que estes anjos rejeitaram drasticamente, rejeitaram perpetuamente o chamado de Deus, pronto, está traçada a sentença do justo juiz. Deus então condena os maus anjos, os demônios, ao inferno, enquanto que os santos anjos então entram na visão beatífica, entram no céu, contemplam a Deus face a face. Em resumo é isso. É claro que se nós fôssemos desdobrar todo este conhecimento, toda essa teologia, dá um curso inteiro só sobre isso. Eu gostaria de indicar aqui alguns livros muito bons para entendermos essa questão. O primeiro deles é este, A Suma de Demonologia, do padre Antônio Forteia. O padre Antônio Forteia é um importante exorcista. O padre Forteia, quando escreve esta obra, ele escreve de uma maneira metódica, de uma maneira um tanto escolástica. Então, este livro é composto por duas partes. A primeira parte é o Tratado de Demonologia. Então, o padre Forteia vai explicar justamente a queda dos anjos, vai explicar o que é um demônio, vai explicar os nomes que nós conhecemos de demônios, vai explicar a prova a qual Deus colocou os espíritos angélicos, enfim, vai explicar inúmeras coisas muito interessantes e importantes. E a segunda parte desta obra é então o Manual de Exorcistas, leitura obrigatória para o sacerdote que quer exercer o ministério de exorcista, que é um ministério que existe na igreja até hoje, muito importante. É uma obra que vale a pena ler, muito boa. Nós temos o padre Forteia, mas temos outros exorcistas também muito bons, como por exemplo o padre Gabriel Amort, que também escreveu vários livros. O padre Amort tem obras nas quais ele relata mais a sua experiência. O padre Forteia tem teologia, fundamento teológico para explicar a ação diabólica, para explicar a queda dos anjos. Este é um livro muito importante. Tinha uma professora na licenciatura que sempre dizia, olha, existem alguns livros, algumas obras que nós não podemos morrer sem ler. Este é um livro que eu diria, olha, nós não podemos morrer sem ler. Vale muito a pena, nos ajuda muito a compreender o mundo angélico e a própria atividade diabólica. O outro livro que eu gostaria de indicar para quem quer estudar mais sobre demonologia é este aqui, O Rito de Exorcismos, o Rito de Exorcismo Oficial da Igreja. Este rito de exorcismos tem duas partes também. Na primeira parte nós temos uma introdução geral, na qual a Igreja coloca um texto oficial explicando a queda dos anjos, quem são os demônios, e também o combate espiritual travado pela Igreja contra o diabo. E na segunda parte nós temos o rito do exorcismo, o rito solene, do exorcismo maior. Tá bem? É um texto que foi publicado pela Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos em 1998, quando o cardeal Medina era prefeito da Congregação para o Culto Divino. Portanto, é um texto oficial da Igreja. Pois bem, são duas obras muito importantes para quem quer estudar mais sobre a queda dos anjos. Voltando aqui no nosso assunto, uma outra referência que eu gostaria de fazer é da Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Uma questão que nós não podemos deixar de ler é a seguinte, é a Suma de Teologia de São Tomás, primeira parte, a questão
63, artigo 2. Aqui São Tomás, que é doutor da igreja, nos explicará sobre o pecado e a queda dos anjos. Não é? E é um texto também fundamental, muito importante para nós entendermos. Primeiro, quem são os anjos, depois, de que maneira pecaram, não é? Contra Deus. Então, eu vou ler aqui um pequeno recorte da obra de São Tomás. São Tomás diz o seguinte: diz Santo Agostinho, ele está citando Santo Agostinho, explicando Santo Agostinho: no diabo não existe nem fornicação, nem embriaguez, nem pecados semelhantes, mas nele há soberba e inveja. Então, o demônio, por ser puro espírito, não pode pecar por fornicação, não pode pecar por embriaguez, não pode pecar, cometer pecados que necessariamente precisaria de um corpo para que fossem cometidos, uma vez que o demônio é criatura, criado por Deus em estado de graça, mas que pelo livre-arbítrio da vontade pecou contra Deus, deformou sua natureza, mas continua sendo anjo, né? Um anjo decaído. São Tomás vai explicar que a inteligência angélica segue sem nenhuma deformidade, mas a deformidade está na vontade do demônio, que a partir de então odeia a Deus, odeia a si mesmo e odeia a todos os outros, anjos e homens. E por isso quer trabalhar para levar para o inferno o máximo de gente possível, não é? Por ódio contra Deus. Então o diabo não pode cometer pecados como fornicação, embriaguez, mas no demônio há soberba e inveja, os dois pecados do demônio. Por culpabilidade, acontece que os demônios têm todos os pecados, porque ao induzir os homens a todos os pecados, incorrem na culpa de todos eles. Então quer dizer, o pecado próprio do diabo é a soberba e a inveja. No entanto, quando o diabo lança tentações contra os homens e estes caem nos pecados, por culpabilidade, os demônios então sofrem a pena de todos os pecados cometidos pelos homens, porque é o demônio quem tenta o homem a cair nesses males. Mas o pecado próprio do demônio é o pecado de soberba. No que consiste a soberba? Não se submeter ao superior naquilo que lhe é devido. Ou seja, a soberba nasce na natureza do demônio, de Lúcifer primeiro, dos maus anjos depois. A soberba nasce no momento em que o diabo não quer se submeter a Deus. Na sua soberba, não adora a Deus, quer a adoração devida a Deus para si, no momento em que não obedece o mandamento divino, né? E, portanto, não cresce em virtude e mérito, pelo contrário, peca contra Deus e perde o estado de graça, deforma a sua natureza. Primeiro pecado. Né? Consequentemente, há também no demônio a inveja. Por isso, depois do pecado de soberba, seguiu-se no anjo pecador o mal da inveja, pelo qual se entristece diante do bem do homem e também diante da grandeza de Deus, enquanto Deus usa desse bem contra a vontade má do diabo para a sua própria glória. Então, no demônio, a inveja. A inveja do homem, do ser humano, porque ainda tem a oportunidade de estar na graça de Deus, e ele já perdeu. Mas o diabo também tem inveja de Deus, porque queria ser Deus e não pode, e não consegue, porque é criatura, né? Mutável, portanto, tem o ser, mas tem um ser mutável. Não é Deus, que é eterno e imutável. Né? São os dois pecados que os maus anjos cometeram, que São Tomás vai explicar aqui, nessa sim. questão. E aqui a gente pensa a hierarquia dos santos anjos, e pode-se falar também a hierarquia dos anjos decaídos? Sim. O Padre Antônio Forteia, na Suma de Demonologia, ele vai dizer que no inferno há uma hierarquia com relação aos anjos decaídos, né? Mas a Igreja não afirma se essa hierarquia se manteve tal como é a hierarquia do céu, ou se há uma outra espécie de hierarquia. Então, isso está ainda no campo da teologia especulativa. Nós temos a teologia sistemática, os dogmas definidos, né?
E nós temos a teologia especulativa. Os teólogos ainda investigam muitas coisas no campo da teologia. Esse é um dado que os teólogos ainda investigam. Os padres exorcistas relatam que na sua experiência com os exorcismos, né, o padre exorcista, por estar na pessoa de Cristo, por ter o munus sacerdotal, pode ordenar, na autoridade de Cristo, que o diabo responda às suas perguntas. Então, nos exorcismos, o sacerdote dialoga, trava um diálogo com o demônio, o obrigando a responder algumas coisas. E, segundo os padres exorcistas, e aí Forteia, Padre Gabriel Amort e outros também, por aquilo que os demônios dizem, dá para perceber que existe uma certa hierarquia no inferno também, mas não dá para estabelecê-la com precisão. Não dá para estabelecê-la com precisão, mas existe. Pois bem. Quando São Paulo diz que a luta é contra as potestades, ele está falando de outra potestade, né? Não é dessa hierarquia dos anjos. Né? Não. Nós sabemos que decaíram anjos de cada uma daquelas hierarquias, que na aula passada nós colocamos à luz. De cada uma daquelas hierarquias, decaíram anjos. Né? Então nós sabemos que existem tronos que decaíram, existem arcanjos que decaíram, existem potestades que decaíram. Então quando São Paulo usa essa expressão, né, nossa batalha não é contra homens de carne e sangue, mas sim contra os principados e as potestades espalhadas pelos ares, ele está se referindo à nossa luta, nosso combate espiritual é contra o diabo, contra o demônio, os demônios que decaíram de cada uma dessas hierarquias. Tá? Uma outra coisa importante, os santos anjos estão na visão beatífica, estão no céu, com os santos homens. Né? Santos anjos e santos homens compõem a cidade de Deus, a Jerusalém do Alto. Né? São concidadãos. Enquanto que os demônios e as almas condenadas ao inferno são também concidadãos da cidade do diabo, a cidade terrena. Daí Santo Agostinho escrever uma das obras mais importantes da vida de Santo Agostinho e da história da igreja, o De Civitate Dei, né? A cidade de Deus. Ele vai explicar justamente isso. Isso é importante saber, porque, quer dizer, os santos anjos contemplam a Deus face a face e os maus anjos foram precipitados na terra. Então São Tomás vai dizer, olha, aqui nessa terra é o lugar de condenação, por enquanto, dos demônios. Então os demônios estão no inferno, mas nós precisamos saber que, antes do juízo final, o inferno e o céu não são lugares físicos, são estados. Né? Porque santos anjos e santos homens estão no céu, anjos por espírito, santos homens com sua alma estão no céu. Né? Da mesma forma, os demônios e as almas condenadas estão no inferno, mas o inferno, por enquanto, é um estado. Depois do juízo final, o Senhor fará novos céus e novas terras. Então o céu será também um lugar e o inferno será também um lugar. Mas, ora, o lugar de condenação dos demônios é este mundo aqui, onde nós estamos. Por isso que o Apocalipse vai dizer, né? Olha, terra e mar, cuidado, porque foi lançado sobre vós um grande poder de fúria, né? O próprio demônio. Ora, o que o diabo faz? Qual é o ofício próprio do demônio? Tentar. Lançar tentações. O demônio não pode obrigar a ninguém a pecar. O demônio não tem o poder de interferir no nosso livre-arbítrio. Daí, Santo Wittgenstein dizer que diante da nossa liberdade, não só o diabo se detém, né? Mas até Deus se detém. Deus também não nos obriga a nada. Porque senão ele estaria indo contra a dignidade humana, estaria indo contra si mesmo. Porque foi ele quem colocou em nós essa imagem sua. E a imagem de Deus em nós, iminentemente, ela aparece no livre-arbítrio da vontade. Então, o demônio não pode nos obrigar a pecar, pode lançar tentações, e aí nós escolhemos se cedemos ou se não cedemos. Se cedemos às tentações, caímos no pecado. Pecado mortal, pecado venial, pecado mortal nos faz perder completamente a graça. O pecado mortal nos afasta de Deus. Agora, quando nós resistimos às tentações, nós não só vencemos a tentação diabólica, nós também crescemos em virtudes. Então, cada vez que nós resistimos às tentações, e lembrando que as tentações podem vir do demônio ou da nossa própria concupiscência, mas cada vez que nós resistimos às tentações, auxiliados pela graça de Deus, nós crescemos em virtude, nós crescemos em mérito. E aí, trilhamos o caminho da santidade. Então, a tentação pode ser boa. Pode ser boa quando? Quando nós a vencemos.
porque assim crescemos na santidade. Está vendo? O ofício próprio, então, do diabo é tentar. Os maus anjos, portanto, duvidaram de Deus, confiaram e amaram mais a si mesmos do que a Deus. Quiseram ser igual a Deus e tomar o seu lugar. Os maus anjos perderam o estado de graça, perderam a oportunidade de entrar na visão beatífica. Os maus anjos, para eles, não há mais arrependimento, não há mais a oportunidade de voltar à comunhão com Deus. Já optaram, fizeram sua decisão para sempre. Foram lançados no inferno e sua natureza segue deformada por completo. Pois bem. Então, em resumo, é isto. Estes são os maus anjos. Os anjos que decaíram. Nós vamos agora para o texto do Catecismo da Igreja Católica. Nós vamos para o parágrafo 391. Nós vamos ver tudo isso aparecer aqui no texto do Catecismo. Vamos ler os parágrafos 391 até o 395, falando ainda sobre a queda dos anjos. O título é justamente esse, a queda dos anjos. Então aqui, texto do Magistério da Igreja, o texto oficial da Igreja. Diz o Catecismo: por trás da opção de desobediência de nossos primeiros pais, há uma voz sedutora que se opõe a Deus e que, por inveja, os faz cair na morte. A Escritura e a tradição da Igreja veem neste ser um anjo destronado, chamado Satanás ou Diabo. Então veja, o demônio existe no mundo real, ao contrário do que muita gente por aí afirma. Não, o diabo não existe, isso é coisa do passado, coisa da Idade Média. O mal é a somatória dos atos maus realizados pelo homem. O mal é explicado agora por Freud, pela psicologia e tralalá. O que não deixa de ser uma verdade, a psicologia existe, está aí para também investigar a parte humana. Mas, como Igreja Católica Apostólica Romana, nós não podemos afirmar que o diabo não existe. O diabo existe. Quem é o diabo? Nós falávamos na aula passada, O demônio é um Deus mau? Não. Aí nós caímos no dualismo, por exemplo, o dualismo maniqueísta, que dizia que existe um Deus bom, um Deus mau. Não, o diabo não é um Deus mau, que criou o reino das trevas. O diabo é uma criatura, criada por Deus em estado de graça, mas por conta do livre-arbítrio escolheu se rebelar contra Deus. Existe, portanto, no mundo real. E quais são as fontes que afirmam sua existência? Sagradas Escrituras e Sagrada Tradição Apostólica. As duas fontes da revelação divina. Quem não acredita que o diabo existe, basta assistir um exorcismo. Peça para um padre exorcista para você estar junto no momento do exorcismo. Você vai perceber que não é mesmo uma doença psiquiátrica. E os leigos podem participar. Aliás, o padre exorcista, nós dissemos isso no colóquio sobre demonologia, os padres exorcistas, quando organizam o seu ministério, precisam de um grupo de pessoas que o auxiliem. Essas pessoas podem ser leigos, podem ser religiosos, podem ser outros membros do clero. Mas é muito interessante, porque a nossa fé cresce de uma maneira impressionante. Se o diabo existe, se pelo poder de Deus ele está sendo exorcizado, Deus existe, é verdade. É palpável. É palpável. Enfim. Mas é preciso, como nós dissemos no curso do colóquio de demonologia, é preciso chegar a um discernimento claro quando é realmente uma atuação diabólica, quando não é simplesmente o teatro que a pessoa está fazendo, quando não é uma doença psiquiátrica, porque tem isso também. É preciso chegar a um discernimento claro para assim então realizar o exorcismo num caso de possessão que é raro. Não é sempre que acontece uma possessão. O padre exorcista tem uma licença especial para isso? Isso, ele tem. Então, ordinariamente, o Código de Direito Canônico e o rito do exorcismo, na sua introdução, vai afirmar que o exorcista oficial da diocese é sempre o bispo. Porque o bispo ele tem a plenitude do sacerdócio de Cristo.
Mas pode não ter o dom, né? Pode não ter nem a disposição, nem a aptidão, nem o dom, ou não ter o tempo hábil mesmo, né, de se dedicar a esse ministério. Então o padre, o bispo pode nomear um sacerdote como exorcista. E é claro, né, tem que ser um sacerdote que cultive a vida de oração, cultive a vida de penitência, né, estude, seja muito bem formado para chegar ao discernimento, né, nesse ministério. E então o bispo pode enviá-lo, né, dar-lhe o munus necessário para realizar esse ministério. Então é sempre o sacerdote designado pelo bispo. Você já viu algum? Já. Não era possessão, era obsessão diabólica, que é um segundo grau. Há 3 graus de atividade diabólica, né? Tentação, que todos nós temos todos os dias, né? Tentação. É o grau mais raso da atividade diabólica. E o mais perigoso, porque se a gente sai de tentação, cai no pecado, perde a comunhão com Deus, né? Sobretudo o pecado mortal. Depois tentação, obsessão diabólica, que tem vários graus internos. E o último, a possessão. Obsessão e ali. A possessão é quando ela dá aquela cisada, aquela coisa assim? Quando ela Incorpora ali, né? A possessão diabólica, né, por definição, é quando o diabo entra no corpo da pessoa. Tá? De que maneira? Por quê? Qual é a causa da possessão diabólica? A causa da possessão diabólica pode ser porque a pessoa invocou a Satanás. Se invoca... Sim, invocado. Quando se invoca a Satanás, isto pode levar a uma possessão diabólica. De que maneira se invoca a Satanás? Pelas falsas doutrinas, né? Satanismo, Umbanda, Espiritismo, Candomblé e muitas outras por aí. Né? Ele tem uma lista de falsas doutrinas aí. Quando se invoca Satanás, a pessoa dá abertura para que Satanás influencie na vida dela, e o último grau disso é a possessão diabólica. Né? Não tenha dúvida, um satanista que queira se converter, quando for voltar para a igreja, se já tem o sacramento, se for confessar, ou quando alguém pôr a mão para rezar por ele, vai dar por 3 metros de altura. O Padre Amaro tem o último filme dele, está passando agora, até ele vai fazer. E uma das coisas que ele colocou no filme foi a voz transcrita do exorcismo real. No filme não é o exorcismo real, é um ator. E é uma voz muito estranha, parece uma voz metálica. Isso. E não parece uma voz, né? É uma Exatamente. coisa muito esquisita aquilo. Justamente. Então, quer dizer, quais são os sinais de possessão diabólica? Né? Falar em línguas estranhas, desconhecidas, ou entender o que se fala. Por exemplo, quando o sacerdote exorcista ele precisa chegar no diagnóstico, o sacerdote de repente pode conhecer bem o latim ou outra língua, alemão e tal, ele pode fazer perguntas ao demônio, obrigando a respondê-las, pode perguntar em latim, e se é o diabo mesmo ele vai entender e vai responder. Né? O que mais que é sinal de possessão diabólica? Né? Descobrir coisas ocultas ou distantes, mostrar forças superiores à sua idade e condição, presença do espírito de blasfêmia, horror instintivo e inconsciente às coisas santas, né? Água benta, crucifixo, relíquias dos santos, os sacramentais em geral. Então, outro detalhe, né? O sacerdote pode ir lá na torneira, pegar água e jogar sobre a pessoa. Se ela não tiver nada, né? E de repente o sacerdote foi lá. Isso sem a pessoa saber, né? Foi lá, pegou a torneira, jogou para a pessoa, não tem nada. Foi lá, pegou a água benta, jogou sobre a pessoa, ela começou a se contorcer toda. Pode ser um sinal de possessão. Né? Agora, se o sacerdote foi lá, sem a pessoa saber, pegou a água na torneira e jogou sobre ela, e aí começou a se debater, pronto, aí chegou à conclusão. Não é mesmo diabo, é outra coisa. Né? Então, é uma série de sinais e características que o sacerdote exorcista precisa reunir para chegar ao diagnóstico. Né? Levantar com facilidade coisas pesadas, né? Cargas pesadas que vários homens não poderiam mover. Né? Então se reúnem várias características para descartar doenças psiquiátricas, descartar também um teatro que a pessoa faça, porque tem isso também, a pessoa de repente quer aparecer, está lá se debatendo. Descartar essas duas causas. Né? Qualquer fenômeno pode ter só 3 causas, ou é o Espírito de Deus, ou é o Espírito humano, a humanidade da pessoa, né? Ou é o espírito maligno. Então nós precisamos descartar algumas
opções primeiro para chegar à conclusão, é um exorcismo. Então é muito interessante. A nossa fé cresce de uma maneira impressionante. Super. Importante dizer também que no caso de possessão diabólica, o diabo nunca possui a alma da pessoa. O diabo não tem poder nem capacidade para possuir a alma. O diabo só possui o corpo. Né? Então, o diabo entra no corpo da pessoa, move seus membros ao seu bel prazer, como ele quiser. Muitas vezes, na maioria das vezes, as pessoas não se lembram do que aconteceu, em muitos casos as pessoas se lembram, mas não têm controle sobre si. Né? Mas por que ela fica verde? Por que ela muda de cor? Ah, não, isso aí é Hollywood. Isso aí no mundo real não existe. Não, existe sim, porque eu fui lá na Regina Passos, levei a menina lá, e o padre, com ordem do bispo, tudo, que ela já tinha tomado todos os... Estavam queimando os neurônios dela no hospital. E daí a mãe dela falou, ela vai morrer. Para morrer, vou levar para fazer um exorcismo, né? E levamos. Chegamos lá, o rapaz que nos atendeu, ele falou assim, não, mas aqui a gente não faz isso, aqui a gente não faz isso. Estava eu, ela e a mãe, e ele na frente. Aqui a gente não faz isso, aqui a gente não faz isso. Eu falei assim, não, mas o bispo pediu, tá aí o fax, né? É fax, né? Não, nós não fazemos isso. A outra começou, na mesma hora ele fez assim, não sei o que ele falou. Eu só sei que eu sumi dali. Eu só falava mais deixar de graça. E ela mudou, ela é uma menina muito bonita, a Natália, ela tinha 15 para 16 anos. E não foi mais para o hospital, não ficou mais no hospital, não ficou mais tomando remédio, suspenderam tudo. Ela ficou 3 meses tomando assim, que a gente escutava queimar o neurônio dela. Sim. Pode ser um caso de ação diabólica, claro. Horrível aqui. Assusta. Só que aí que tá, o diabo faz barulho. Faz barulho para quê? Para te deixar com medo, para te assustar. Por isso que o sacerdote exorcista e sua equipe precisam ter uma postura e uma maturidade para não se deixar intimidar pelo demônio. Né? Quando você encurrala o diabo, ele é como um cão raivoso, que faz barulho, né? Faz coisas para te deixar em pânico. Aí as vozes, aí a força, aí aquela gritaria, aquela coisa toda, e a pessoa se debate. Né? Daí a importância de ter uma equipe, porque daí essa equipe do padre exorcista vai preparar o chão, né? Vai colocar no acolchoado. Não, foi no chão ali, vai segurar a pessoa como se segura o epiléptico, né? Quer dizer, as juntas contra o chão, braços e joelhos, né? Contra o chão, como se segura uma pessoa epiléptica. Vai segurar a cabeça para que não machuque. Uma série de elementos, né? Que precisam ser observados. Então precisa de uma equipe, pelo menos uns 5, 6, né? Mais fortes para segurar de fato. Então isso existe, caso de possessão diabólica, isso existe no mundo real. Agora tem que tomar cuidado também porque existem muitos filmes hoje em dia, né? Que tentam, filme de terror, que tentam retratar isso, mas aí já entra Hollywood no meio, né? Então aquela coisa de filme de exorcista de virar a cabeça, sabe, 380 graus, esse tipo de coisa. No mundo real isso não existe. Isso é Hollywood. Mas um filme que mais se aproxima ao que acontece na realidade é o Exorcismo de Emily Rose. Tá? É um filme muito bem feito, não tem tantos efeitos extraordinários, né? Ele se concentrou mais na história real mesmo, vale a pena assistir esse filme. Filtrando algumas coisas, né? Mas é um filme que retrata bem o que é um exorcismo. Tá? Mas de fato isso existe. Hoje em dia nós temos uma grande epidemia que não é muito falada, até mesmo para não influenciar, mas por exemplo o suicídio. O suicídio sempre é uma obsessão diabólica, sempre é uma tentação diabólica. O padre Forteia vai relatar aqui vários casos que ele pegou, ele vai contar as histórias reais que ele pegou como exorcista e vai relatar, por exemplo, um caso de uma menina que queria se matar, que queria se suicidar. Depois de um exorcismo, aquilo acabou. Então é influência diabólica. Não tenha dúvida. Isso existe. Qual é a diferença da obsessão? Então, a obsessão diabólica é o segundo grau da atividade diabólica. Né?
Se nós pegarmos lá as folhas, a obsessão ela é definida como sendo um tormento provocado pelo demônio no homem, para solicitá-lo ao mal. Então, esse tormento provocado pelo diabo no homem pode ser classificado em obsessão diabólica externa ou obsessão diabólica interna. Sempre é um tormento, e esse tormento tem vários graus também. Então vai desde a pessoa sentir a presença do demônio, que a põe em pânico, que a apavora, ter visões, escutar coisas, sentir coisas, tentações ao suicídio, uma obsessão diabólica. É que tinha o Santo Padre Pio. O que tinha São Padre Pio, por exemplo, alguns santos sofreram também de obsessão diabólica, quer dizer, Padre Pio que via o diabo, que apanhava o demônio, né? É uma obsessão diabólica. Então, por aqui a gente já pode perceber que tem duas causas, né, a obsessão diabólica. Ela pode ser permitida por Deus para santificar ainda mais uma alma, ou pode ser provocada porque uma pessoa invocou o demônio. Né? Então, vai desde esse grau até um tormento provocado no corpo da pessoa, mas de fora para dentro, ainda não é a possessão. Existem vários graus. É aquilo que na teologia nós chamamos de vexação. E isso eu já vi acontecer. A vexação. Um tormento intenso provocado pelo diabo, que não chega a ser uma possessão, é um grau abaixo. Mas É muito interessante. A obsessão gratuita. essa vexação, o que é? O que acontece? Ele defende a gente. Então, em um dos casos que eu já presenciei, a pessoa tinha frequentado por muito tempo espiritismo, tinha frequentado por muito tempo Umbanda. Não sei se vocês conhecem o que é isso. São falsas doutrinas. Né? Então, assim, se invoca a Satanás. Ponto. Né? Invoca a Satanás, você está dando abertura para o demônio agir na sua vida. Em centros de Umbanda, em centros espíritas se faz isso. E aí não vou entrar nos detalhes, né, de cada uma dessas falsas doutrinas. Existem livros sobre isso, inclusive do Padre Álvaro, muito bem escritos, escrevendo, né, o que são essas falsas doutrinas. Que muitas vezes são apresentadas como cultura afrodescendente. Né? Capoeira, por exemplo, que está em muitas escolas como cultura afro-brasileira, a capoeira tem invocações explícitas ao demônio. Explícitas, eu já presenciei invocações explícitas ao demônio. Enfim, num caso de obsessão, esse caso que eu presenciei era uma mulher que tinha sido da Umbanda, tinha frequentado centros espíritas, estava num processo de conversão, né, estava voltando para a igreja. Então, sempre nós aconselhamos a pessoa, antes de entrar com uma oração de libertação, ou antes do sacerdote exorcista, ministrar o sacramental do exorcismo, porque um sacramental não é um sacramento, não é um sacramental. É um sacramental bem como a água benta é um sacramental, bem como a profissão religiosa é um sacramental, o rito de exorcismo também é um sacramental. Né? Então ele estava num processo de conversão, já tinha confessado. Nós sempre aconselhamos as pessoas a confessarem primeiro, no sacramento da penitência, né? A absolvição sacramental, e depois se entra então com a oração de libertação. Essa moça chegou, eu já fui religioso por um tempo, chegou na nossa casa, e assim que ela entrou na porta não conseguiu entrar, travou, precisou ser carregada para dentro. Levamos ela para a capela, na hora que traçamos o sinal da cruz, começamos a rezar por ela, ali pronto. Vozes ameaçadoras, muda o tom de voz, né? A pessoa muda o tom de voz, começa a te ameaçar, vou te matar, vou te perseguir, vou matar sua família, o diabo faz isso, né? Faz isso para provocar, faz isso para intimidar, porque não tem poder nenhum. Só faz aquilo que Deus permite que ele faça. Né? Então nós não podemos nos deixar intimidar por esse tipo de coisa, muito menos o padre exorcista, né? Se deixar intimidar por esse tipo de coisa. Começa a se debater, né? O diabo faz com que o corpo da pessoa se debata, tenta jogar a cabeça contra a parede para machucar mesmo, então a gente segura. Tem reações instintivas contra sacramentais, né? A água benta, como foi dito. Então, nós continuamos a rezar pela pessoa, ela estava nesse estado de crise, de tormento, isso durou por uns 20 minutos, e em determinado momento, rezando pela pessoa, ordenando que na autoridade de Cristo
o diabo saísse. Né? Em dado momento, cessou. Acabou. Né? A pessoa que estava lá toda alvoroçada voltou em si. Né? E aí, quando ela volta em si, normalmente ela volta muito cansada, esgotada, psicologicamente e fisicamente. Né? Então, aí nós conduzimos uma oração para que a pessoa fosse repetindo o que nós rezávamos, né? Uma oração de agradecimento a Deus pela libertação, mas também de pedir a graça de Deus para que a sustentasse, né, neste caminho de conversão, de santidade. Acabou. Né? Nunca mais teve aquilo. Mas isso acontece da pessoa ter essa crise 1, 2, 3 vezes, algumas vezes, depois acabar, ou numa primeira oração a pessoa não tem mais. Mas isso não é um exorcismo, isso é uma oração de libertação. Porque aqui no rito do exorcismo nós temos também no final algumas orações que nós leigos podemos fazer, que não é exorcismo, são orações de libertação, indicadas pela igreja. Agora, o rito do exorcismo só pode ser ministrado pelo sacerdote. Né? Então, isso foi um caso de obsessão diabólica, de um tormento provocado. Essas orações de libertação, dá para fazer à distância? Ou Dá. é só com a pessoa, impondo as mãos? Ou, por exemplo, você tem conhecimento de um caso, né, que a pessoa tem alguém que está precisando de oração de libertação e você ora pela pessoa, mas não está em contato com ela, não está no mesmo ambiente que ela. Sim, pode ser feito. Pode ser feita à distância, e aí a oração de libertação se caracteriza como uma oração de intercessão. Então você está intercedendo pela libertação daquela pessoa. Pode ser feito. Pode ser feito. O Santo Terço, o Rosário, é uma excelente oração. Santo Rosário. Tentando consertar isso, mas é tão difícil. Sim. É uma excelente oração de libertação, né? Caracterizando-se como intercessão pelas pessoas que sofrem isso. Na Suma, quando eu estava lendo a Suma de Demonologia, estava contando um caso de uma mulher que passou por vários processos de libertação. Foram 14 sessões, porque o caso dela foi realmente uma possessão diabólica. Né? Ela teve que passar por 14 sessões até se ver livre. Estava impregnada de falsas doutrinas, já tinha participado de seitas satânicas, feito diversos abortos, consciente. Você poderia falar alguma coisa sobre isso? Sobre ter que fazer isso várias vezes até a pessoa ser liberta, não uma única vez. Sim, existe isso. Quer dizer, em alguns casos a pessoa não é liberta em uma única vez que o sacerdote reza o exorcismo sobre ela. É preciso então um acompanhamento. Por quê? Porque de repente a pessoa está possessa de não só um diabo, são vários. Tá? E aí a lei da física não vale, quer dizer, duas coisas materiais não podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Aristóteles já tinha dito isso na metafísica. Agora, dois espíritos podem estar no mesmo lugar ao mesmo tempo, no caso a pessoa. Então, quer dizer, às vezes existem mais de um demônio na pessoa, como foi o caso de Jesus, né, que exorcizou o processo de Gerasa, dentre outras pessoas do Evangelho. Então, em cada exorcismo, vai saindo 1, 2, 3 diabos, algo assim. Ou a pessoa ainda não se converteu, ou seja, a pessoa abandonou as falsas doutrinas, mas algum pecado mortal que ela ainda não deixou de fazer pode ser porta para que o diabo retorne, num caso de possessão. Tá? Então, o exorcismo ele vai se propagando, né? Vai precisando de várias sessões até que a pessoa seja liberta. É necessário se converter radicalmente para que a libertação aconteça efetivamente. Né? Então, essa é uma causa, mas também pode ter uma outra causa, que é a presença de mais de um demônio. Então, a necessidade de várias sessões do exorcismo. Né? Tudo bem? E quando a pessoa... eu ouvi um caso na Canção Nova, lá já aconteceu algumas coisas assim, né? Foi a nora e a sogra. Agora eu não sei contar a história direito, mas a nora foi para poder receber uma oração de libertação. Ela nunca tinha passado por falsa doutrina nenhuma. E acho, não sei se foi o padre Rufus que estava acompanhando. E aí o padre Rufus, olhando para a sogra,
perguntou para a sogra se a sogra tinha dado alguma coisa para ela beber. E nesse momento a sogra disse que sim, e a menina vomitou um leite que ela já tinha tomado há muitos anos atrás. E com isso ela não conseguia engravidar. Isso tem alguma coisa a ver com oposição, com obsessão? Ou é só tomar uma coisa consagrada mesmo? Tem a ver, mas vamos entender isso. Quer dizer, o Padre Antônio Cordeia vai explicar a questão dos malefícios. Então, quer dizer, determinada pessoa pode estar na Umbanda, no Espiritismo, sei lá eu aonde, pode fazer um malefício para outra pessoa. Tá? O que é fazer um malefício? É invocar Satanás para que ele haja na vida de alguém. Claro, sempre para atormentar essa pessoa, sempre para prejudicá-la, né? Porque o diabo não vai ajudar ninguém. Isso existe? Existe. Aí vale aquela regra que é a seguinte: uma pessoa que está em estado de graça, que busca os sacramentos, portanto participa da missa, né, está em dia com os sacramentos, tem confissão, não confessa uma vez só por ano, né, tem confissão pelo menos uma vez por mês, não fica comigo, está trilhando um caminho de santidade, né, essa pessoa que está em comunhão com Deus, portanto, né, pelos sacramentos, pela vida de oração, pela vida de penitência, de mortificação, uma pessoa que faz algum malefício para esta pessoa, vai surtir algum efeito malefício? De jeito nenhum. Por quê? Porque essa pessoa está com Deus, está em comunhão com Deus. Né? E o diabo não pode. São João da Cruz vai dizer: o diabo teme a alma que está unida a Deus, tal como teme o próprio Deus. Então, se a alma procura estar unida com Deus, se a pessoa procura estar unida com Deus, pelos sacramentos, pela vida de oração, pela vida de penitência, de virtude, de luta contra o pecado, contra o mundo, o demônio e a carne, é trilhar o caminho da ascética. Se a pessoa, portanto, está em comunhão com Deus, ora, o diabo teme a alma que está unida a Deus, tal como teme o próprio Deus. Tá? E Santa Teresa também dizer, né, dá-me uma cruz e um frasco de água benta e enfrentarei o inferno inteiro. Ponto. Agora, se a pessoa está em pecado mortal, não vai à igreja, não reza, não busca os sacramentos, não tem uma vida com Deus, e um terceiro faz um malefício, ora, o demônio vai achar por onde agir. É como que, se uma casa tem um teto de vidro, vem alguém joga uma pedra, vai quebrar o vidro e vai atingir quem está dentro. Essa é a pessoa que não tem uma vida com Deus. Agora, se nós temos uma casa com teto de concreto, né, vem alguém joga uma pedra, a pedra vai voltar para quem jogou. Você entende isso? Não vai quebrar. Por quê? Porque sua casa foi construída sobre a rocha. E quando está um casal, um está com Deus e o outro não está, o que acontece? Nós temos que lembrar que a salvação ela é pessoal. Essa daí eu já conheço. A salvação ela é pessoal. Né? Pode acontecer de um Não adianta dos... ter a casa, né? É só um quartinho teu, né? Só a tua cela que você toma conta. Isso. Né? Então foi uma metáfora, né? Quer dizer, quando nós temos uma vida com Deus, nenhum malefício nos atinge. Né? Estamos com Deus. Ponto. Não temos que temer, ter este medo, este temor do diabo. Não temos que ter isso. Agora, quando não temos uma vida com Deus, aí... Você já ouviu falar do terror noturno? Terror noturno? Também é uma coisa relacionada... Então, não dá para avaliar no geral, né? Nós teremos que descer ao particular. Cada caso é um caso. Né? Uma pessoa pode ter tido um pesadelo normal, ter acordado de noite esbaforida, né? Porque acordou com medo, pesadelo. Mas é uma coisa humana. Um pesadelo. Agora, pode acontecer que o demônio a visite durante o seu sono, durante a noite, e provoca alguns tormentos. Isso também existe. Mas cada caso é um caso. Não dá para chegar a um discernimento no geral, né? Teríamos que pegar um caso por vez. Aquela passagem na Bíblia que Jesus pega, acho que uma pessoa, expulsa o demônio, sai aquela legião, fala que ele é a legião, e manda para os porcos. Qual é o pensamento, o entendimento disso? Por que ele mandava para os porcos, aí depois os porcos se atiram no precipício e morrem? A pergunta é por que você sabe qual é o pensamento disso? Morre afogado. Quando esse corpo morreu, o que pode ter acontecido com a alma do demônio que estava no corpo?
Tá, então vamos lá, vamos por partes. Primeiro, os demônios são por espírito, né? Então, por definição, o demônio é por espírito. Então, o demônio é uma alma, né? Agora, o Padre Forteia também explica o seguinte: há alguns casos em que o possesso só é liberto pela morte. Por quê? Ora, o demônio não tem poder de possuir um corpo morto. O demônio não tem poder de dar vida a um corpo. Tá? Por isso que só há possessão diabólica no homem vivo. Porque nós temos a união de matéria e forma, né? Corpo e alma. A alma é quem dá vida ao corpo. No ser humano, que é uma substância composta. Tá? Então o demônio só pode possuir um corpo de um homem vivo. Alguns casos de libertação, alguns casos de possessão, a pessoa só vai ser liberta quando morrer. Por quê? A primeira morte é, por definição teológica, a separação da alma e do corpo. Se a alma e o corpo se separaram, o diabo não tem poder de possuir a alma, logo o diabo também está separado do corpo. A alma comparece diante de Deus para o juízo particular, e aí já entra no céu direto, ou entra no céu passando pelo purgatório, ou é condenado ao inferno. E a pessoa então está liberta. Então, esse é um ponto. Tá? Agora, nessa passagem em específico, eu teria que ler também, o Padre Forteia vai explicar isso numa das questões da suma de terminologia. Depois, se você quiser, posso indicar a questão para a gente se aprofundar mais sobre este ponto específico da possessão dos porcos, mas o fato é que Cristo exorcizou o possesso de Gerasa, que era possuído por vários demônios. Os demônios pediram a Cristo que entrassem nos porcos, e Cristo autorizou. Então, primeiro, nessa passagem das Sagradas Escrituras, o que nós temos aqui? Revelação divina, né? Sagradas Escrituras. Esse fato é um fato que aconteceu historicamente, verdade histórica, ou ali é só uma parábola que Deus contou? Não é uma parábola. Não é verdade. É fato histórico. Não é? Sentido literal das Sagradas Escrituras. Quando existe uma parábola no Evangelho, ou em qualquer outro texto da Bíblia, o autor sagrado vai dizer com todas as letras, né? É uma parábola. Jesus contou uma parábola. Pronto, é uma história que ele contou. Não aconteceu historicamente falando. Mas isso não é uma parábola. Né? Então, o caso do exorcismo do possesso de Gerasa é um fato histórico que aconteceu de verdade. Cristo exorcizou aquele homem, possuído por vários demônios. Esses demônios entraram nos corpos. Então, o diabo pode possuir. Exorcizou. Vai exorcizar o gato. Ele volta, se continuar lá, super ele volta. O demônio entrou naqueles animais, daí que a demonologia também ensina a influência do demônio sobre os animais, quer dizer, em um caso de exorcismo, o exorcismo precisa ser feito dentro de uma igreja, no local sagrado, portanto, uma igreja, uma capela, né? Um local sagrado, sem nenhum animal por perto, porque o demônio pode usar dos bichos para atacar, no caso, para exorcista. Isso pode acontecer. Então, nesse caso específico do Evangelho, também é uma verdade revelada por Deus que o diabo pode possuir e atuar sobre os animais. Por isso, Cristo permite que ele entre nos porcos. Primeiro, para mostrar isso, a ação diabólica sobre os porcos. Mas, os porcos se precipitaram no mar, quer dizer, preferiram a morte do que conviver com o diabo. Mas existem outros detalhes. Tá? Existem outros detalhes na explicação desse texto bíblico, mas o principal é esse. A atividade diabólica também sobre animais e sobre lugares. Aquilo que nós chamamos de infestação local. Isso também existe. Pois bem, nós temos o áudio sobre... O áudio da... Desculpa, professor. Do colóquio. Infestação local. O espírito fica num lugar, é isso? Não, é aí que está. Os anjos, sejam eles os santos anjos ou os demônios, não ocupam um espaço no lugar, né? Porque não tem corpo. Então nós dizemos que os santos anjos e os demônios podem atuar em um determinado lugar. E nesse sentido ele está naquele lugar, mas não materialmente, espacialmente. Né? Está atuando ali. O que é infestação local? Infestação local é quando, por exemplo, uma casa já foi sendo umbanda. Uma casa alugada já foi sendo umbanda. De repente aquela pessoa saiu de lá, foi para outro canto, veio outras pessoas que alugaram aquela casa e começou a acontecer umas coisas estranhas ali.
aquele espaço foi consagrado ao demônio. Num rito satânico, num rito de umbanda, enfim, isso acontece. Através disso, o demônio pode atuar em um espaço físico, em um lugar, provocando vozes, ruídos, movendo coisas, isso acontece. Muito raro também. Raro tanto quanto a possessão diabólica. Mas se acontecer um caso de infestação local, é necessário rezar o exorcismo sobre o lugar. E é claro, só o sacerdote exorcista pode rezar também, ou celebrar uma missa naquele lugar, né, para que a libertação daquele espaço aconteça. Infestação local. Manifestação local tem no Templo de Salomão todo sábado às 17h30. É. Todo sábado tem. Um bom exemplo. Impressionante. Porque de fato, verdade seja dita, o universal do reino de Deus é uma falsa doutrina que invoca o demônio. 17h30. Isso é verdade. As religiões de tudo, no canal está lá o outro lá, sarou um, sarou o outro, sarou todo mundo. Então, Isso é falso. muitas vezes isso é propaganda só, né? É puro teatro. A verdade seja dita. Olha lá. Manifestação. Mas nós temos o áudio do Colégio de Tecnologia. Quem quiser, nós podemos depois copiar o arquivo. Nós descemos especificamente a esse tema, né? Agora nós vamos eu posso fazer uma pergunta? Tem um ditado que diz assim, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, né? E quem fala isso, a gente ouve muito, é que aquelas pessoas que estão mais próximas de Deus, que vivem uma vida consagrada, com os sacramentos, passam por mais provações. Porque, isso eu já ouvi, né? Aí vem a pergunta, né? Porque o demônio, ele quer justamente afastar as pessoas mais próximas de Deus. Porque o fraco ele já tem, ele quer o forte. Aí você falou há pouco que essas pessoas que estão mais próximas de Deus, né, se o demônio teme a Deus, ele também teme as pessoas que estão, né, junto a Deus. Não é uma lógica inversa, quer dizer, como é que é isso? Se a gente vê todas as geografias, o demônio tenta todos, não tem nenhum que não tenha. Ele fica ali na frente. Não tem, Dom Bosco tinha, mas só que ele tinha o Cristo também que ajudava eles. Na igreja ele está rondando, viu? Fora, não dentro. Está lá dentro. Aí que tá, as pessoas que estão numa missa podem ser tentadas pelo demônio? Podem. Entende? Ele gosta da Você casa não louca, Sabe né? como é que ele entra lá, se ele não é na casa dele? Para distrair as pessoas, para despertar tentações. A pessoa pode estar participando da missa, pode estar sofrendo tentações. Ele gosta quando ele levanta para fazer homilia e a turma fica indo no banheiro. Nossa, ele se diverte. Nossa, Tem ele aquela passagem de Jesus que ele encontra o demônio dentro do templo. Isso. Só que aí ele não deixa, uma das que eu interpreto dessa forma, ele não deixa nem que o demônio fale. Então ao mal a gente não dá nem ouvidos, né? Ele não deixa, naquele momento ele já para ele ali mesmo e daí ele já ordena para sair, né? Então você não dá nem chance de Jesus não continuar conversa, falando. realmente você não conversa com ele. Não conversa com o mal, você não conversa. Simplesmente Manda embora. espere. Isso. Mas respondendo a pergunta, então vamos lá. O Antônio Fortelli tem uma pergunta na Suma Demonologia que ele apresenta a seguinte questão, né? Quem na igreja o diabo mais detesta? E logo a gente pensa, o Papa, que tem um cargo maior, os bispos, sei lá. Não. Quem na igreja o diabo mais detesta? Os ascetas. Quem são os ascetas? São aqueles que se determinaram a trilhar o caminho da santidade, a cultivar a veneração, a cultivar a penitência, a mortificação, a luta contra o pecado mortal e venial, a luta contra os três inimigos da nossa alma, o mundo, o demônio e a carne. Aqueles ascetas que se determinaram a trilhar o caminho da santidade, estes que estão crescendo na graça e no mérito, né? A estes pode ter certeza que o diabo vai atacar mais diretamente. Os santos. Né? Os santos. Agora, isso é uma coisa. O diabo ele vai investir para lançar cada vez mais tentações para desviar aquela alma do caminho da santidade, da salvação e da santidade. Né? Isso é uma coisa. Agora, por exemplo, Santa Catarina de Sena foi a primeira doutora da igreja. Né? O seu grau de união da alma com Deus, o seu grau de santidade era tanto, tamanho,
que os padres exorcistas do tempo de Santa Catarina de Sena, que não conseguiam exorcizar 7 demônios, levavam as pessoas possessas a ela estendia a mão e não durava um minuto. Entende? Por quê? Tal é o poder, né, o munus, da vida de oração, da comunhão com Deus, da penitência e da mortificação, de uma seta. Né? Nós precisamos lembrar que o rito de exorcismo é um sacramental. Então depende da santidade do ministro. Entende? Os sacerdotes exorcistas que cultivam uma vida de santidade radical, né? Estes, na pessoa de Cristo, além do munus sacerdotal, tem também o munus da sua comunhão com Deus para exorcizar o diabo. É o exemplo de Santa Catarina de Sena. É o exemplo de São Padre Pio de Pietrelcina. Impõe as mãos e o exorcismo acontece. Então, nesse sentido, o Sermão da Cruz afirma, né? O demônio tem a alma unida a Deus, tal como tem o próprio Deus, o São Curadares. Certa vez o diabo apareceu para ele, né, e implorou a São Curadares: seja menos santo, porque se existissem no mundo 3 padres como você, o inferno seria vazio. Né? Quer dizer, um sacerdote santo, né, salva as almas, transforma a vida de muita gente, arranca muitas almas do diabo do inferno. Né? Entende, né? De ir para o inferno. Mas eles são tentados, é isso que ela... São tentados, não deixam de ser. Não deixam de ser tentados, não deixam de ser perseguidos. O diabo não deixa de tramar contra essas pessoas. Que santo que não sofreu, né? Que santo que não foi perseguido. São Padre Pio foi perseguido pela própria igreja. Né? Então os santos são perseguidos mesmo. Que bom. Amém. Eu não sei se isso é uma interpretação errada também, mas eu estive pensando nisso no último evangelho do domingo, né? Quando Pedro fala é uma tentação para Cristo, inclusive, né? Que fala: você não vai para Jerusalém, desiste dessa daí. Ele fala: sarei Satanás, assim, né? Vai de reto. Os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Só que nessa é inimigo, né? Como inimigo, não. Esse aqui, desculpa? Nessa passagem especial, a palavra Satanás é inimigo, não Lúcifer. Não quer dizer que ele está possesso. Né? Não. Muito bem. Nós vamos voltar então aqui para o parágrafo 391. Então, a queda dos anjos. É um assunto vasto, interessante e vasto. Né? E a gente precisa ter critérios para discernir muito bem nesse aspecto, né? Para sempre ficarmos na sã doutrina da fé. Né? Não pendermos nem para heresia, nem para tudo é diabo também. Não é, nem tudo é diabo também, né? Tá? Tem que escrever. Então ficam essas referências, né? A Suma de Teologia, a questão indicada, o Forteia, principalmente o Padre Antônio Forteia, vai nos responder a muitas questões, muitas dúvidas que tem. E eu vou ficar também no final da aula, quem quiser perguntar, se tiver mais dúvidas a gente pode sanar, tá bom? Mas vamos lá então. A Escritura e a tradição da Igreja veem neste ser um anjo destronado, chamado Satanás ou Diabo. A Igreja ensina que ele tinha sido anteriormente um anjo bom, criado por Deus. Diabolus enim et ani demonis adeo quid in natura creati sunt bonum, sed ipse per se facti sunt mali. Então aqui o Catecismo está fazendo a citação do 4º Concílio Lateranense. Está no Denzinger, o texto completo, no parágrafo 800. Qual é a tradução dessa frase em latim? Com efeito, o diabo e outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza. Percebe? E eis que Deus viu que tudo era bom. Deus criou todos os anjos em estado de graça. Criou-os bons por natureza. Mas se tornaram maus por sua própria iniciativa. Então, o diabo e os demônios usam do seu livre-arbítrio da vontade, que Deus lhes deu para que obedecessem a Deus, para que adorassem. Os demônios usam do livre-arbítrio da vontade para pecarem contra Deus. Por isso se deformam. Né? E aí tornam-se, de anjos criados por Deus bons em estado de graça, tornam-se demônios. Não é Deus quem os deforma. É partir da decisão própria. Os demônios rejeitaram, pecaram contra Deus. Mas Deus não podia, então, destruir eles? Então, é aí que está. É aí que está. Deus não é onipotente?
não poderia destruir o demônio? Fazê-los voltarem ao nada? Pode, Deus tem poder para isso. Só que Deus não age pelo seu poder tirânico. Deus não exerce um poder tirânico. Deus age pela justiça e pelo direito. Então, se Deus deu o ser às criaturas, Ele jamais vai tirar o ser, fazer com que o que Ele criou volte ao nada, porque senão Ele estaria se contradizendo. Então, Deus age pela justiça e pelo direito. Criou, está criado, mas decidiu se rebelar contra Ele, não é? Pecou, Deus vai sentenciar, quer dizer, vai dar o que eles escolheram pelo livre-arbítrio. Escolheram uma vida completamente fora da comunhão com Deus. Essa é a vida dos demônios. E das almas que vão para o inferno. E daí também, né? Como o diabo existe no mundo real, eu preciso afirmar, reafirmar para muita gente por aí que o inferno também existe. E não está vazio, né? E tem outro elemento também. Deus não faz com que os demônios voltem ao nada, porque Ele deu o ser e está dado, mas também Deus tira um bem maior das tentações do demônio. Coisa que acabamos de falar, quer dizer, se diante das tentações diabólicas o ser humano resiste e as vence, cresce em virtude, cresce em graça, cresce em mérito, se santifica. Então, Deus... Ele é essencial para nós. Você entende? Por isso os padres do deserto diziam, né? Sem tentação, o diabo é o nosso médico. Sem tentação não é salvação. É nosso médico. Mas diante das tentações que nós sofremos, nós podemos identificar quais são os nossos pontos fracos e trabalhar para a nossa conversão. Então a gente vai trilhando um caminho de santidade na medida que a gente renuncia ao pecado. Crescendo em virtudes, né? Deus tira um bem maior disso também. Então, esse é o ponto. Com efeito, o diabo e outros demônios foram por Deus criados bons em sua natureza, mas se deformaram, mas se tornaram maus por sua própria iniciativa, pelo seu livre-arbítrio. A Escritura fala de um pecado desses anjos, o pecado de soberba e inveja, que nós já elucidamos com o texto de São Tomás. Esta queda aí está entre aspas, né? Porque os anjos entraram numa queda, decaíram, mas não espacialmente, né? Como quem cai de um prédio no chão, não. Decaíram, os anjos maus decaíram na sua natureza. A natureza angélica é decaída, deformada. Consiste na opção livre desses espíritos criados que rejeitaram radical e irrevogavelmente a Deus e seu reino. Então veja, pelo livre-arbítrio da vontade, os demônios escolheram racionalmente rejeitar a Deus, de uma maneira radical e irrevogável. Temos um reflexo dessa rebelião nas palavras do tentador ditas a nossos primeiros pais: e vós sereis como deuses. O diabo é pecador desde o princípio e pai da mentira. Irrevogável, eles não podem voltar atrás. Não voltam atrás. Mesmo que se arrependam. Então eles não vão se arrepender. Não vão. Houve um tempo em que Deus enviava graças de arrependimento aos maus anjos, muitos voltaram a comunhão com Deus. É isso que o Padre Forte vai explicar. Com base em São Tomás, enfim. Mas os demônios, né, que endureceram o seu livre-arbítrio, escolhendo radical e irrevogavelmente rejeitar a Deus, para eles não há arrependimento. Por quê? Porque eles não querem se arrepender. Então, esse é o pecado do Espírito Santo, né? Saber que Deus é bom, saber que Deus pode perdoar e fechar o coração e não querer o perdão de Deus nem a salvação é o pecado do Espírito Santo. Quer dizer, Deus não vai te salvar. Por quê? Porque você rejeitou a salvação e Deus respeita a sua liberdade. Da mesma maneira, Deus respeitou a liberdade dos anjos maus. Mas isso vale para as pessoas também? Isso vale para as pessoas também. Então, quer dizer, aquelas pessoas que estão no pecado mortal habitual, cometem sempre, rejeitaram a Deus, sabem que Deus até existe, né? Mas rejeitaram a Deus, não querem a salvação, não querem o perdão de Deus, fecharam o seu coração, endureceram o seu coração, perseveram assim até a morte, descem imediatamente ao inferno depois que morreram. Escolheram deliberaram, escolheram irrevogavelmente ir contra Deus. Tem gente assim? Tem e eu conheço. Mas em tempo de vida é só Deus que sabe. Só Ele sabe. Até o último instante da nossa vida,
Deus vai sempre enviar graças atuais para despertar a fé e chamar a Então conversão. ainda tem Claro. um... Sim. Tem esperança. Resquício. Tem esperança. Não, o ser humano, não o diabo. Não, Sim. já entendi que não... Não se reza jamais para esse diabo. O diabo não tem conversão. Agora, os seres humanos que estão vivos até o último momento de vida, tem chance da pessoa se arrepender. Abrir o seu coração à graça atual que Deus envia. Deus envia, até o último instante. Deus envia graças atuais para gerar arrependimento, para gerar fé. Mesmo que ele já tenha negado. Mesmo que ele já tenha negado. Sim, Deus não cessa de enviar graças atuais. Tá? Agora, morreu, acabou. Acabou o tempo da graça. Acabou o Kairos. Acabou. Tempo de conversão. Tempo para a gente trabalhar pela nossa salvação. É essa vida terrena. Essa vida terrena era um tempo de provação. Como os anjos tiveram um tempo de prova, que Deus os pôs à prova, para que entrassem na visão beatífica diante da sua obediência a Deus, nós estamos no nosso tempo de provação, que é essa vida terrena. É o Kairos, o tempo da graça. O tempo que podemos trabalhar, vai dizer São Tiago, com temor e tremor pela nossa salvação, pela nossa conversão. Abandonarmos o pecado, renunciar ao pecado, renunciar aos prazeres do mundo, buscar Deus, buscar a sua cruz, amá-lo acima de todas as coisas, viver as virtudes, nos converter. Tá, aí fiquei com uma dúvida então. Eu até anotei aqui agora há pouco, foi falado assim, sem tentação não há salvação. Sim. Eu estava ouvindo esses dias uma direção espiritual do padre Paulo Ricardo, em que ele fala alguma coisa do demônio, do inferno, e ele difere tentação de provação. Então ele coloca que tentação é do demônio, é do diabo. Que o diabo nos tenta e que a provação é de Deus. Deus nos prova. E que as provações, elas são necessárias para a salvação. Deus permite que passamos por provações, né? Tanto é que Cristo disse, se você quer me seguir, né? Renuncie, se renuncie, pegue a sua cruz e venha. Então, sem a cruz, sem a provação, não há salvação. E não tentação, porque tentação é do diabo. Isso, então vamos entender. São coisas distintas. Tentação tem duas causas. A tentação pode ter como causa o diabo, são as tentações diabólicas. Ou a tentação pode ter como causa a nossa própria concupiscência. Nós somos tentados pela nossa concupiscência. O fato é que a tentação diabólica ela sempre é mais intensa que a tentação da concupiscência. É mais fácil resistir e vencer uma tentação que provenha da concupiscência do que uma tentação diabólica, que é mais intensa. Então pode acontecer uma tentação que não seja um ato do diabo. Pode. A tentação da nossa natureza decaída, que a gente vai estudar daqui a pouco. Né? Que é a concupiscência, da nossa natureza ferida. Tá? São as duas causas da tentação. A tentação diabólica e a tentação da concupiscência. Que Paulo explica bem nas cartas. Isso. Agora, as provações são obras de penitência. O padre Adolfo Tanqueray, cuja obra está em PDF no Drive, a obra do padre Tanqueray é o Compêndio de Teologia Ascética e Mística, é uma obra excelente. Nós temos excelentes teólogos nesse ramo da teologia. O padre Tanqueray, o padre Gargolani, o padre Antônio Rui Marinho, né? O padre Inteiro, são teólogos muito bons. Algumas dessas obras estão lá no Drive, na face de Teologia Ascética e Mística. O padre Tanqueray diz o seguinte, olha, as provações que nós enfrentamos são obras de penitência. Qual é a primeira obra de penitência? Aceitar resignadamente e com alegria os sofrimentos que aparecerem na nossa vida. Sei lá, de repente alguém ficou doente, de repente a gente ficou doente, de repente a gente está com câncer. Isso pode acontecer com a gente. Entendeu? De repente alguém que a gente ama está com câncer. E aí? Vai se descabelar, vai se revoltar? Não, porque eu sou uma pessoa tão boa que o Senhor mandou uma doença para mim. Vai se descabelar? Não. Vamos unir os nossos sofrimentos aos sofrimentos de Cristo crucificado. Certamente Cristo sofreu muito mais do que nós. Vamos nos unir a Ele. E enfrentar a dor, a provação, no espírito de Cristo crucificado, no espírito de penitência. Crescer em virtudes. Não em desespero, mas ter esperança. A esperança cristã, a esperança da salvação. As pessoas não são mais formadas. As pessoas não são mais educadas para enfrentar a provação, o sofrimento, seja uma provação de ordem física, seja uma provação de ordem emocional, seja uma provação interior ou exterior, né? As pessoas não são mais educadas para enfrentar o sofrimento com têmpera, com fibra. As pessoas se desesperam diante da dor e do sofrimento.
das mais mínimas, né? Quebrou a unha. Eu trabalho em escola, né? Sou professor de Fundamental 1 no município de Itupeva, cheio de professor à minha volta. Ah, mas quebrou a unha e já faz cavalo de batalha. Então, das provações mais simples, as provações mais difíceis, pertence, unamo-nos ao Cristo crucificado. Entende? Então, isso é provação. Provação, as tentações vencidas e as provações atravessadas, unidos a Cristo, crescendo em virtudes, concorrem para a nossa salvação. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Né? O que temeremos? Cruz, espada, nudez, perigo? Né? A todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, vai dizer o apóstolo. Não é isso? Então, essa é a distinção. Perdão. Uma pessoa que comete o suicídio, como fica em relação à salvação? Tá. A igreja afirma que uma pessoa que cometeu suicídio está no inferno? Não. Não. Suicídio sempre é uma tentação diabólica. Ponto. Aí é fácil discernir. A pessoa está pensando em se matar, a pessoa está sendo tentada por fim na própria vida. Existe ali uma tentação diabólica, não tenha dúvida. Existem outros elementos também, pode ser que exista um histórico, né, de traumas, ressentimentos, feridas na história, rejeições, enfim, isso existe também, mas sempre é também, somado a isso, uma tentação diabólica. Uma pessoa que sente vontade de se matar precisa ser acompanhada por um psicólogo, por um sacerdote, por pessoas amigas que vão conversar, ajudar, rezar com ela e por ela, né? Mas sobretudo por um sacerdote exorcista, né? Que vai rezar, fazer uma oração de libertação ou o próprio rito do exorcismo, né? A pessoa se matou, a pessoa está condenada ao inferno, a igreja nunca afirmou isso. Por quê? Porque entre a decisão e o ato efetivado existe um abismo ali que só Deus conhece. Pode ser que a pessoa se jogou da ponte, no momento que estava caindo, se arrependeu. Você entende? Então, por isso a importância de nós rezarmos pela salvação das almas que estão no purgatório. Né? Então, é uma pessoa que se matou, não é certeza de inferno, tá? Mas é certeza que precisamos rezar por ela, por essa alma, né? Que possivelmente se salvou, está no purgatório. Né? Então, antigamente a igreja não celebrava a missa no sétimo dia em favor dos suicídios. Exatamente. Hoje é diferente. Né? Hoje é diferente. A igreja é isso. Porque a igreja entende justamente que entre a decisão e o ato efetivado tem um tempo aqui que só Deus é capaz de sondar. Pois bem, vamos então à frente. Parágrafo 393. É o caráter irrevogável de sua opção e não a deficiência da infinita misericórdia divina que faz com que o pecado dos anjos não possa ser perdoado. Entende? Então, é um caráter irrevogável da opção dos anjos que não se abrem ao arrependimento, decidiram e não voltam atrás. É isso que faz com que o seu pecado não seja perdoado. Não existe arrependimento para eles depois da queda, como não existe para os homens após a morte. Então, não existe arrependimento para os anjos decaídos depois da sua queda. Não existe possibilidade de arrependimento para os homens depois da morte. Esse é o Kairos, esse é o tempo da graça. 394. A Escritura atesta a influência nefasta daquele que Jesus chama de o homicida desde o princípio, e que até chegou a tentar desviar Jesus da missão recebida do Pai. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou. Escuta, mas aí está exatamente o que eu tinha falado, não sei. Perdão, desculpa interromper, né? Imagina. Se até chegou a tentar desviar Jesus da missão recebida do Pai, que foi o Evangelho do domingo passado. Isso mesmo, quer dizer, mas aqui se refere sobretudo à tentação que Jesus sofre. Os 40 dizem que jejua antes de iniciar sua vida pública, né? E na tentação do Horto das Oliveiras. São sobretudo esses dois momentos. Né? Então, antes de iniciar a vida pública, Cristo vai para o deserto, 40 dias em jejum, 40 dias, 40 noites em jejum, aí a demônio aparece.
para tentá-lo. Por quê? Qual é o momento em que o diabo sempre aparece para lançar tentações? Quando estamos enfrentando provações. No nosso momento de fragilidade. E quando nos determinamos a fazer a vontade de Deus, como Cristo. Aí o diabo aparece, vai nos tentar. Então a tentação de Cristo no deserto, os 40 dias, e a tentação do Horto das Oliveiras. O diabo aparece de novo. E o filme A Paixão de Cristo, Mel Gibson, representou muito bem isso. A tentação que Cristo sofre ali, na sua agonia, antes de ser preso. Então, de fato, o diabo aparece para tentar, inclusive, desviar Cristo. Cristo foi tentado pelo demônio. No entanto, venceu o demônio. Venceu o diabo de que forma? Fazendo a vontade de Deus. Em tudo obediente à vontade de Deus. Qual é a virtude que expulsa Satanás? A obediência. A virtude que se opõe diretamente ao demônio é a obediência, porque o diabo é desobediente, o diabo é soberbo. Então, a humildade e a obediência são as virtudes que nós podemos usar contra o diabo que mais o combatem. A humildade e a obediência a Deus. Foi assim que Cristo lutou e venceu as tentações. Essa aprovação de Cristo no deserto, ela foi auto-infligida, né? Ele se colocou na aprovação por obediência a Deus. Ele fez isso. É diferente das provações que a gente não fica pedindo provações. Lógico, você pode pedir. Você pode pedir também. Pode. Mas geralmente as provações ocorrem na sua vida. E geralmente, né? Se você quiser pedir, você pode pedir. Você não tem problema quanto a isso. Santa Teresa de Jesus pediu provações uma vez, ao seu diretor espiritual, o padre Jerônimo Graciano. Pois bem, mas aí Cristo, quando vai para o deserto, na verdade Cristo vai para o deserto para jejuar e orar, né? Então, Cristo na verdade não pediu que o diabo aparecesse e fosse tentado, mas foi consequência, né? da sua postura, quer dizer, aquele que se coloca em atitude de oração, de mortificação, de penitência. Está colocando você está colocando em combate espiritual. Esse é o combate espiritual. Né? Então, são as tentações. Jesus foi tentado. Né? Como nós também somos tentados muitas vezes. É claro que as tentações são distintas e em graus distintos. Né? Cristo foi tentado de uma maneira atroz. Né? Sobretudo no Horto das Oliveiras. Nós não somos tentados, talvez, nessa intensidade, mas quanto mais nós crescemos no grau de virtude e na santidade, maiores tentações e provações nós enfrentaremos. E as venceremos. Porque você se coloca nas provações. Daí, Santo Liechtenstein dizer também que Cristo presenteia aqueles que Ele mais ama com a cruz. Com a cruz. Né? Se a nossa cabeça, se a cabeça da igreja, que é Cristo, está coroada de espinhos, nós que somos o seu corpo místico, queremos estar coroados de glória, de honras, de reconhecimentos e aplausos do mundo, não precisa. Não estamos no cristianismo. Então, nosso caminho é de configuração a Cristo. Nosso caminho de configuração a Cristo. Imitar a Cristo, tende em vós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. Não é isso que São Paulo vai dizer na carta de Filipenses? A vida do cristão é afeiçoar-se a Cristo. Vamos lá. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. A mais grave dessas obras, devido às suas consequências, foi a sedução mentirosa que induziu o homem a desobedecer a Deus. Então veja, citação da primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 9. Para isto o quê? Para isto que o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Então veja, Cristo veio para nos libertar? Sim. Cristo veio para nos libertar de um poder político deste mundo? Não. Cristo não veio para fazer revolução social, ou revolução socialista, ou revolução comunista, como a teologia da libertação tanto prega, e como os de esquerda tanto falam, tanto pregam. Os comunistas, os socialistas, olham para o Evangelho e falam, isso é legal, Jesus é um revolucionário, Jesus veio para libertar do poder do Império Romano, Jesus veio para fazer a libertação social. Não, isso é heresia, uma heresia chamada teologia de libertação, uma desgraça na teologia da Igreja Católica, sobretudo na América Latina. Tá? Cristo veio para nos libertar? Sim. Cristo veio para nos libertar de quem?
do diabo, do poder do diabo. Cristo veio para nos libertar e nos salvar da morte eterna que é o inferno. Cristo veio para nos libertar da escravidão do pecado, porque o pecado mortal nos torna escravos do demônio. Essa é a libertação, esta é a salvação que Cristo veio nos dar. Né? Cristo veio para destruir as obras do diabo. Cristo veio para nos salvar. O que é essa salvação? Nos salvou da condenação eterna do inferno. Nos salvou da escravidão a Satanás. Nos salvou. E nos abriu as portas do reino dos céus. Essa é a salvação. Estar com Deus na glória dos céus. Contemplá-lo face a face. Na visão beatífica. Daí que a doutrina social da igreja nasce deste mistério redentor de Cristo no Calvário. Daí nós temos a Rerum Novarum, Leão 13, nós temos outras encíclicas papais sobre a doutrina social da igreja, que não tem nada a ver com toda a libertação e com essa coisa esquisita de fazer Jesus um Che Guevara. Tem? Então, verdade seja dita. Cristo veio para destruir as obras do diabo. Qual é a obra mais grave do diabo? A sedução mentirosa que induziu o homem a desobedecer a Deus. A tentação. Contudo, o poder de Satanás não é infinito. Ele não passa de uma criatura, poderosa pelo fato de ser puro espírito, mas sempre criatura. Não é capaz de impedir a edificação do reino de Deus. Então veja, o diabo é uma criatura. Seu poder é limitado. Por mais que tenha um intelecto e uma vontade potentes, mais potentes que a nossa, inclusive, o intelecto do demônio é um intelecto angélico, mais potente que o intelecto humano. Todavia, não passa de uma criatura. Não há um combate, não há uma guerra entre Deus e os demônios. Porque Deus é todo-poderoso, Deus é eterno, imaterial, imutável, onisciente, onipotente, onipresente. O diabo não passa de uma criatura, já condenada ao inferno. Há uma batalha da igreja militante que somos nós, contra as tentações diabólicas, contra as obras do demônio. Obras do demônio que muitas vezes se expressam no meio social no qual nós vivemos. Quer ver uma obra do diabo? Ideologia de gênero. Nossa. Quer ver uma outra obra do diabo? O aborto. Quer ver uma outra obra do diabo? Casamento homoafetivo, homossexual. Obra do diabo. Outra obra do diabo, adultério, divórcio. Acabar com a família. Obras do diabo que estão no meio da nossa sociedade. A luta, existe um combate, né, entre a igreja militante que somos nós contra o poder e as obras do diabo. Isso existe. Né? Mas nós estamos do lado que já é vencedor. Por mais que passemos por perseguições, provações, enfim, nós sabemos que tudo isso concorre para a nossa santificação, para a nossa salvação. Essa é a esperança cristã. A esperança cristã não é implementar a igreja no mundo inteiro de tal forma que todos se tornem cristãos. De fato, nós temos que trabalhar pela evangelização, para que todos se tornem cristãos. Mas o reino de Deus não é desse mundo. Né? Quer dizer, a igreja também vai passar com Cristo pelo Calvário. A igreja é perseguida. Foi perseguida no passado, é perseguida hoje e será cada vez mais perseguida, até a parousia. Sabemos disso. Então, a esperança cristã tem os olhos postos não na glória passageira desse mundo perecível e imutável, terreno. A nossa esperança é o reino dos céus, a salvação, né? A visão beatífica de Deus, a eternidade. Né? Quem pode lutar e vencer a morte? Só Cristo. Né? Morreu e ressuscitou. Nós sabemos que vamos passar pela morte. Por mais que acumulemos nessa vida terrena honras, glórias, riquezas, fama, nós vamos morrer. E aí? Né? A esperança cristã nos põe em perspectiva da salvação, do céu, né? Da santidade. Então, o diabo é uma criatura. Embora Satanás atue no mundo por ódio contra Deus e seu reino em Jesus Cristo, e embora a sua ação cause graves danos de natureza espiritual e indiretamente até de natureza física, para cada homem e para a sociedade, esta ação é permitida pela divina providência.
Deus permite tentações para que possamos vencê-las e assim crescer na santidade. Deus permite, né, que passemos por provações, provocadas muitas vezes pelas obras do diabo. Não tenha dúvida, aquele que se posiciona e que fala a verdade no mundo de hoje vai ser perseguido. Por amor a Deus. Bendito seja Deus se formos achados dignos de sofrer por amor a Ele. Bendito seja Deus se pudermos carregar com Cristo a cruz feito Sirineu, que ajudou Cristo a chegar no Calvário. Nós somos, com a nossa vida, estes Sirineus. Né? Que com a nossa postura, o nosso desejo de santidade, de imitar a nosso Senhor Jesus Cristo, de cultivar as virtudes, de lutar contra as obras do demônio, nós carregamos com Cristo essa cruz. Nós estamos com Cristo nesse Calvário. Né? Nós somos a igreja. E trabalhamos pela salvação das almas, pela glória de Deus, onde quer que estejamos, na faculdade onde estamos, no nosso trabalho, na nossa família, por onde passamos. Devemos manifestar a presença de Deus, de Cristo, cultivar as virtudes, né? Trabalhar pela salvação das pessoas que nós conhecemos. Então, esta ação é permitida pela divina providência que com vigor e doçura dirige a história do homem e do mundo. A permissão divina da atividade diabólica é um grande mistério, mas nós sabemos que Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Né? Romanos 8. Pois é. Muito bem. Então nós falamos, em linhas gerais, da criação e da queda dos anjos. Né? Em linhas gerais, porque há muita coisa a se estudar sobre isso. Eu sempre digo, né? Sempre fica muito mais por falar do que por dentro. Não tenha dúvida disso. Todas as nossas aulas são, na verdade, exposição de linhas gerais, mas um incentivo para que os estudos sejam prosseguidos, para que a gente continue a estudar em casa. Né? E tome essas obras, quer dizer, o próprio catecismo, a suma teologia, os textos desses bons teólogos, os textos da igreja, do magistério da igreja, e continuemos os nossos estudos. Né? Falamos, portanto, da criação e da queda dos anjos, os santos anjos e os demônios. Resta-nos falar sobre a criação e a queda do homem, coisa que nós faremos na próxima aula. Né? Então, na próxima aula nós vamos falar sobre a criação do homem no paraíso. Né? Vamos falar sobre como Deus o criou. Deus criou o homem e a mulher no paraíso. O paraíso não é o céu. Né? O paraíso é um estado distinto da glória do céu. Então, da mesma forma, existe um paralelo, né, da criação do mundo angélico com a criação do homem e da mulher. Da mesma forma como Deus criou os anjos em estado de graça, mas não na beatitude, Deus criou Adão e Eva em estado de graça, no paraíso terrestre. Então, o paraíso era aqui, nesse mundo. Só que não é como está hoje, né? Desordenado. Eram todas as coisas ordenadas, nós vamos ver isso. Deus criou Adão e Eva não na beatitude. Não viam a Deus face a face. Deus criou Adão e Eva em estado de graça. E da mesma forma como Deus colocou os anjos à prova, Deus colocou Adão e Eva à prova. Para quê? Para que crescessem na virtude e no mérito e assim entrassem na visão beatífica. Mas fato é que Adão e Eva pecaram contra Deus, cometendo um pecado também soberbo. E a natureza humana não foi deformada como ou foi a natureza dos maus anjos, mas a natureza humana foi ferida. E aí nós vamos ver o que é esta ferida da natureza humana, que é justamente o pecado de origem, né? O pecado original. Então nós vamos fazer a distinção entre o pecado original, suas consequências, e o pecado atual. O pecado atual que pode ser um pecado mortal ou um pecado venial. São os posteriores ao pecado original. Tá? Vamos falar sobre, então, a origem do homem. Vamos entrar brevemente em algumas discussões de onde veio o homem. O homem surgiu a partir da evolução? Então nós vamos questionar um pouco Charles Darwin. Né? Vamos ver que a igreja não crê em Darwin. A igreja não crê, né, em Hegel, Kant e Karl Marx. A igreja crê em Cristo, o verbo feito carne. A igreja crê na revelação, Sagradas Escrituras e Sagrada Tradição. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o pecado original. E aí vamos entrar no artigo 2. Tá?
O artigo 2 e o artigo 3, nós vamos trabalhá-los juntos. Nós vamos ver que, com essa base que estamos tendo, vai ser até mais fácil seguirmos os nossos estudos. Bem? Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês. Perseveremos juntos, né, neste caminho de vida eterna, de estudos. Né? Esses estudos que estamos fazendo são os mais essenciais que podemos ter. O homem medieval, com essa conclusão eu termino a aula de hoje, o homem medieval e a Idade Média na Idade das Trevas, tá? Como Kant e os iluministas tanto pregaram, a Idade Média é uma idade de luz, grande luz, tanto das ciências, né, quanto da teologia e da filosofia. O homem medieval, como por exemplo Hugo de São Vítor, Ricardo de São Vítor, o próprio São Tomás de Aquino e outros, dividiam as ciências, né, nas artes. Então nós temos as artes mecânicas, né, a agricultura, a navegação, a arte da guerra, enfim, a metalurgia, artes mecânicas na Idade Média. Nós tínhamos as artes liberais, o trivium, o quadrivium, né? Nós tínhamos a filosofia e a sagrada teologia. Então a sagrada teologia é o coroamento de todos os estudos da formação do homem, da formação integral da pessoa humana. Né? Hoje a educação se reduziu a quê? Hoje a educação, estou falando de escola, estou falando de Fundamental 1, 2, ensino médio, faculdade. A educação se reduz àquilo que o homem medieval chamaria de artes mecânicas. Nós estudamos para quê? Para trabalhar, para ter um bom emprego, para ganhar dinheiro. Né? No entanto, Hugo de São Vítor, Ricardo de São Vítor diria: nós precisamos estudar e procurar o conhecimento por amor à verdade para chegarmos à contemplação da sabedoria, porque a sabedoria é Cristo. Né? Então, as artes mecânicas é o aspecto mais raso dos estudos, mais raso. São as coisas práticas. Depois nós temos, acima das artes mecânicas, as artes liberais, do trivium, do quadrivium. Né? Nós temos a filosofia e a teologia. Né? Então o homem sai da prática, né? Entra dentro de si. Né? Eleva-se do material para o intelectual. Né? E num caminho sempre de ascensão, chega à contemplação de Deus pela via racional da filosofia, a contemplação de Deus pela sagrada teologia. Então o que estamos estudando aqui é o coroamento de toda a formação integral do homem, né? Coisa que hoje muitos esqueceram. Mas esses estudos, a sagrada teologia, são os mais fundamentais que nós possamos ter. Por quê? Porque esses estudos têm como finalidade contemplar a Deus, trabalhar pela nossa salvação. Não tem como finalidade a prática, coisas práticas nessa vida terrena. Nós estamos nos elevando do mais raso da vida terrena, com olhos na vida eterna, conhecendo a Deus o seu mistério, o que Ele revelou de si. Então, tenhamos isso em nosso coração. Né? Esses estudos são os mais essenciais de todos. Né? Conhecer a nossa fé, conhecer a Deus, né? E por isso amá-lo. Por isso viver segundo a sua vontade. É sensível. Amém.